Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Na porção preciosa de hoje, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo e que você possa nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada. Vamos ler Pedro? Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Que palavra bonita, né, queridos? E que nos exorta. Nós vivemos numa sociedade onde não se tem mais respeito pelos mais velhos, né? Quando a gente era criança, a gente ouvia muito isso, eu ouvia muito isso. Respeite os mais velhos, respeite os mais velhos, ouça os mais velhos. Hoje em dia eu nunca mais ouvi alguém falando isso para uma criança, né? E a gente deve ensinar isso. As crianças devem, né, respeitar, ter um tipo de uma reverência mesmo pelos mais velhos, porque são pessoas que já viveram mais do que nós, né? E a gente está falando aqui também da questão de autoridade, né? Os pais, os avós, aqueles mais velhos nas famílias que devem ser respeitados e honrados. E também os mais velhos que não fazem parte da família, mas que também devem ser respeitados pelos mais jovens, né? Isso é uma síndrome, principalmente aqui do Ocidente, que não tem mais, né? As pessoas não se respeitam, não se respeita mais a ninguém, tampouco aos mais velhos. Os jovens acham que os mais velhos não têm nada a lhes acrescentar, muito pelo contrário, eles são capazes de afrontar os mais velhos. Pais, avós, nós estamos vivendo hoje, né, no Brasil, no Ocidente, né, aqui, principalmente aqui no Brasil, falando daqui que a gente conhece mais o cenário, que as crianças vão para as escolas serem doutrinadas por muitos professores, por muitos militantes. E aí a criança volta para casa de uma forma sutil, ela enfrenta o pai e a mãe, né? Ela acha assim, ela não estuda na maioria das vezes, ela não lê, ela não pesquisa por ela mesma, ela escuta um professor falar, e aí, como por exemplo, sobre o regime militar, porque o regime militar foi um tempo terrível, e era isso e aquilo, aí ela chega em casa e ela pode até perguntar para os pais que viveram naquela época, né? Hoje, esses estudantes, os pais já não viveram mais naquele período, né? Mas tem os avós e tudo mais. Enfim, ela chega em casa e pode até perguntar para o avô, para a avó, sobre aquilo que ela aprendeu, e ele, na maioria das vezes, vai dizer não era assim, né? As pessoas podiam trabalhar, havia mais segurança nas ruas, as coisas eram melhores até do que hoje, enfim. E aí, o que ela pensa? Ele não sabe de nada. Quem sabe é o meu professor. O meu professor sabe. Então, na maioria das vezes, a criança, assim, eu falo, né, a criança, o adolescente, o jovem, o estudante, ele não pesquisou por ele mesmo, ele não estudou por ele mesmo, ele replica aquilo que ele escuta de professores, militantes que estão ali com a intenção de doutrinar as crianças, os estudantes, e ela enfia aquilo na cabeça e ela enfrenta os pais. Ela acha que eles são uns burros. Eles não tiveram a instrução que eu tive, eu sei a verdade. Eles, coitados, não são ninguém. Então, isso é só um exemplo para mostrar hoje a situação como é. A falta total de honra, de respeito, de reverência, de reconhecer a sabedoria dos mais velhos. Porque os mais velhos têm sabedoria para nos ensinar, tem coisas para nos ensinar. A própria palavra diz que o sábio aprende com o erro dos outros. Então, muitas vezes os mais velhos têm conselhos a nos dar. Não vá por esse caminho. Eu fui e quebrei a cara e foi assim, assim, assado. Faça diferente, faça assim. Mas o que nos ensinam, o que a sociedade hoje está formando na cabeça
das crianças, dos adolescentes, dos estudantes, né, dos jovens, é uma soberba, é um orgulho e uma burrice, porque eles saem sem nada saber, simplesmente cheios de bobagens, de mentiras nas suas mentes e vão aí mundo afora falar, fazer coisas que não condiz, que não leva a lugar nenhum, né? Ou que não tem um pingo de coerência, né? Querer achar que o socialismo, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, mas na verdade tem papai e mamãe que paga tudo, que leva para todo lugar, né? Que faz tudo por ele. Não tem a menor noção de como que é a vida de verdade, de como que é sair para trabalhar, ganhar o seu dinheiro, né? Não sabe o que o socialismo fez de terrível, né? Milhões e milhões de pessoas mortas, né? Não sabe de nada disso, não sabe que o socialismo não deu certo em lugar nenhum, mas escuta lá bobagens, um mundo maravilhoso, um mundo multicolorido do professor, e o professor está paganizando. Os professores militantes assim estão paganizando as nossas crianças. Então, na verdade, a intenção aqui era mais falar sobre isso, né? Vamos respeitar os mais velhos, né? Ouvir o que eles têm a nos dizer, é o que o apóstolo Paulo diz. E aí, no fim, já acabou se enveredando por essa outra parte aí, mas que também é útil para nós. Vamos tomar cuidado, não vamos deixar as nossas crianças soltas, sabe? Do que elas aprendem na escola, sem saber exatamente o que está se passando, o que elas estão aprendendo. Vamos cuidar das nossas crianças, né? Para que elas sirvam a Deus, não ao Estado, não ao socialismo, não a essas mentiras todas aí do diabo, amém? Em nome de Jesus, glórias a Deus. Eu espero que esta palavra fale docemente aos nossos corações, que Deus te abençoe e te guarde nesse dia e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.